Bom, tá começando a esquentar, digamos assim, né? Então, aula 9, a gente vai para aula 9 entre aspas, né? Porque às vezes a aula é dividida em duas partes e tal. Mas a aula 9 é a descrição estatística de sistemas de partículas. Tá lá hoje, né? Vai falar disso aqui. O que é isso? Capítulo 2 do Reif. A gente vai entrar no capítulo 2 do livro do Reif. Quem quiser usar Salinas, acho que aí já vai no capítulo 4 ou 3 do Salinas. Professor Silvio Salinas aí. Quem estiver usando Silvio Salinas, vai no capítulo já. Capítulo 3. Capítulo 3 não, capítulo 2 também, do Salinas também. Capítulo 2 do Salinas e 2 do Reif. Show? 2 do Reif e capítulo 2 do Salinas, tá? O que acontece? Nosso objetivo aqui é estudar termodinâmica, na termodinâmica estatística, tá bom? Ou que a gente está chamando aqui, né, de física estatística, né? Que a gente chamaria assim também, né, de física estatística aí. Esse é o nosso foco aqui na disciplina, tá? Foco é esse. Então é o seguinte, ó, física estatística a gente quer estudar aqui, né? Física estatística é o nosso foco aqui, né? Tá? A gente quer conectar leis da física com leis da mecânica, né? Com as teorias de estatística, né? Teoria de probabilidade, tá certo? Esse é o nosso foco aqui no curso, né? Física estatística, tá bom? Ou termodinâmica, estatística, tá? E aí, os sistemas que a gente está interessado, né? Como um gás, um fluido, né? Um sólido. Esses sistemas físicos geralmente são construídos por grande número de partículas. Então, essa é aquela ideia que eu falei, né? Você vai tratar um gás, você não vai conseguir descrever a trajetória de todas as partículas do gás em determinado instante de tempo. Você não vai conseguir fazer isso. Mesmo que você aplique a segunda lei de Newton, conheça as forças que atuam na partícula, no gás, você não vai conseguir o tempo todo descrever todas as partículas em um determinado instante de tempo, porque são muitas partículas, né? A gente trabalha com termodinâmica, trabalha com sistemas, né, que tem uma ordem de grandeza de 10 a 23 partículas, né? Que é uma ordem de grandeza do número de Avogadro, não é isso? A grandeza do número de Avogadro. Então, nesse caso aí, né, a gente lança a mão do determinismo, saber, né, qual é a trajetória das partículas, para usar fundamentos estatísticos, tá certo? E aí, o sistema físico, nesse caso, a gente vai ter que precisar, para analisar um determinado sistema físico, a gente vai precisar especificar os chamados estados microscópicos. Eu coloquei de forma simples aqui, né? Estados microscópicos representativos. Então, o seu exemplo aqui, né? Deixa eu fazer uma figurinha. Bom, pessoal, então aqui eu tenho as partículas, né? Que constituem o gás, é isso, tá? O gás, a gente vai pensar aqui no gás monatômico, tudo bem? Então, nesse caso aí, se eu quiser descrever o estado clássico microscópico desse gás, eu precisaria o quê? Descrever todas as velocidades, né? Isso eu poderia também usar os momentos, né, lineares, né? Porque massa vezes velocidade é o momento linear, né? Tá? Então eu poderia usar todo, eu poderia descrever todos os momentos lineares, tá? Opa, então vai. Todos os P's, tá? E todos os R's das partículas aí, né? Isso. Então, para descrever o estado, boa noite, Flávio, né? Então, eu precisaria fazer isso aí, tá? Descrever todos os estados, eu precisaria ter as velocidades, né? Ou momentos, né? Lineares e posições de todas as partículas do gás, tudo bem? Certo? E aí, isso claramente, essas partículas não ficam estacionárias, né? Elas estão em movimento, não é isso? A gente pensar num sistema clássico, né? Um modelo clássico para o gás, né? Exatamente esse modelo aqui, né? Você tem as partículas em constante movimento aí. Tudo bem? Então, isso seria a descrição de um estado do sistema. Conhecer o conjunto de posições e momentos de todas as partículas. E claramente isso vai modificando com o decorrer do tempo, tá certo? Tá? Do ponto de vista da mecânica quântica, a gente vai aprender, vai relembrar hoje, né? Vocês já viram isso um pouquinho, né? Como é que a gente descreve o estado da mecânica quântica, né? Como a gente vai descrever o estado de um sistema do ponto de vista da mecânica quântica. Vocês vão só relembrar isso aí, basicamente, vai fazer uma recordação aqui hoje, tá certo? Então, quando a gente vai descrever um sistema físico, a gente tem que saber, primeiramente, fazer isso aqui, ó. Especificar aqui, ó. Especificar o estado, os estados microscópicos do sistema. Então, por exemplo, aquela caixa ali tem um determinado volume, né? Aquela caixa tem um determinado volume, tem uma determinada energia e tem um determinado número de partículas. A partir disso, eu tento determinar, né, calcular, né, conhecer os estados do sistema, não é isso? Quais são as maneiras possíveis de organizar aquele gás, é isso? Conhecer os estados possíveis. Tranquilo aí, galera? Né? Então, isso que a gente faz do ponto de vista clássico, né? Por exemplo, se a gente conseguisse tirar várias fotos ali, né? A gente ia ver
na verdade, as partículas, várias fotos desse sistema aqui, ó, se a gente conseguir registrar várias fotos desse sistema, a gente ia conseguir observar essas partículas em diferentes situações de movimento, com velocidades e posições diferentes. Cada estado dessa, né? Cada foto daquela ali seria um estado possível. Tudo bem? Beleza. E dados esses estados, depois conhecendo todos esses estados, a gente vai procurar estabelecer aqui, ao longo desse capítulo, né? Estabelecer o chamado postulado básico das probabilidades iguais a priori. Por incrível que pareça, né, todos os microestados possíveis ali ao sistema, né, a gente vai considerar que eles são igualmente prováveis. Certo? Então, existe um certo número aí de estados possíveis e todas as possibilidades são igualmente prováveis. Isso que a gente vai chamar, né, do ensemble, né? Existe o chamado ensemble estatístico, que é um conjunto, né, de possibilidades. Primeiramente, a gente chama atenção no chamado ensemble estatístico aqui, tá? Mas, basicamente, quando a gente tem um sistema que tem energia, volume, por exemplo, e número de partículas fixos, constantes, né? Esse ensemble, né, esse conjunto, ele recebe o nome de ensemble microcanônico, tá bom? Que seria exatamente equivalente ao chamado sistema isolado, ou seja, um sistema que tem energia, volume e número de partículas fixos, tá bom? Certo? Isso aqui seria o chamado ensemble microcanônico. E aí, depois a gente vai alterar alguns desses parâmetros e vai finalmente, né, estabelecer uma conexão com a termodinâmica. E aí a gente vai realmente, a partir daí, né, depois dessas 3 etapas, né, conectar isso com a termodinâmica, ou seja, levar as leis da termodinâmica. Vai ser muito massa isso aí. Por exemplo, aí o que é que a gente vai introduzir com a conexão termodinâmica? O que é que vai vir? O conceito de entropia, tá? Então, a conexão entre a estatística e a termodinâmica, ela é feita exatamente através da ideia, né, do conceito de entropia. Show de bola? Então, vai ser meio que um roteirozinho aí para a gente aí, né, nessas aulas, tá? Nessas aulas iniciais do capítulo 2, tá? Primeiramente, estudar sistemas microscópicos, né? Saber como é que a gente pode... e quais são os estados possíveis que aquele sistema pode ser encontrado. A gente vai fazer uma revisão aqui de alguns sistemas que você já conhece, né? Por exemplo, a partícula na caixa, né? Lá da mecânica quântica, oscilador harmônico, que é interessante, e aí a gente vai falar também de sistemas de spin, né? Sistemas que têm um spin, né? Um momento de dipolo magnético, tá? Se a gente vai falar desses sistemas, vai ser bem interessante aí, alguns desses exemplos, né? Vai ser a primeira parte aí do capítulo, e depois vai seguindo nele, tá bom? Show de bola? Então, a gente vai seguir esse roteiro aí, né? Então, primeiramente, a gente vai formular aqui, fazer uma formulação estatística do problema da mecânica, né? A gente vai fazer tanto no formalismo quântico, tá? Vamos começar. Porque a gente vai começar com o quântico, e depois já é para o formalismo clássico, tá, pessoal? Tá? A gente vai fazer uma conexão primeiro entre o quântico, vai falar primeiro do quântico, e depois a gente vai para o clássico. Seria o contrário, geralmente, né? Geralmente a gente estuda no curso que é física clássica, mecânica clássica, para depois estudar física quântica. Né? Mas como você já conhece um pouco já de mecânica quântica, né? Já viram a equação de Schrödinger nos cursos aí, né? Já viram algumas coisas de mecânica quântica, a gente vai fazer aqui primeiramente formalismo quântico, para depois fazer o clássico, tá? Show? É claro que o desenvolvimento da termodinâmica, ela foi feita realizando o quê? Usando, na verdade, as equações de movimento, né, de uma partícula dessa, né, foram consideradas, já utilizando, na verdade, ali a mecânica clássica, né? A gente está invertendo aqui um pouquinho a ordem, né? E é histórica aí, né? Isso, fazer a mecânica quântica para depois fazer a clássica, tá? Mas, enfim, e depois disso, a gente vai fazer a aplicação do formalismo, né? Em sistemas macroscópicos interagentes. É para aí quando a gente fizer o volume da caixa aumentar, a caixa trocar energia com o meio externo, tá? Então, quando essas coisas começarem a acontecer, o sistema, de repente, tem um furo aqui, começa a vazar partículas. Então, quando esses parâmetros, volume, energia e número de partículas muda, aí é que a gente estabelece exatamente os parâmetros, né, as grandezas termodinâmicas. Vão surgir, né, pressão de um gás, que vocês querem saber, né, volume, pressão do gás, perdão, a energia média, a entropia. Então, essas coisas vão surgindo aí ao longo do estabelecimento, né, a gente primeiramente fazer a formulação estatística, depois a gente faz a conexão com a termodinâmica, tá? Vamos seguir aqui, então? Então, nossa aula vai ser uma aula hoje mais pronta, né? Semi-pronta aí, vocês estão vendo, né? Que eu já trouxe as coisas mais prontas aí, para a gente ganhar um tempinho, né? Como aula de revisão, eu trouxe algumas coisas mais prontas aí para vocês, tá? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui na mecânica quântica. Mecânica quântica, eu preciso o quê? Sempre quando eu vou falar de mecânica quântica, uma das formulações da mecânica quântica é feita, né, através da função de onda, não é isso? Tá? A função de onda, ela descreve, na verdade, o quê?
o comportamento quântico da matéria lá, né, do mundo microscópico, não é isso, tá? Então, a gente vai considerar aqui sistemas de partículas não interagentes, tá? Também é uma coisa importante aqui para a gente, para ficar fácil, né? Vamos começar fácil aqui, né? Vamos considerar sistemas de partículas não interagentes, tá? Por que não interagentes? Porque tem que falar um problema mais simples, né? A gente está começando, né? Claramente, você também vai ter sistemas interagentes, né? Mas vamos começar com o mais fácil, né? Por que começar com o mais difícil? Perdão. Estou enrolado aí, né? Pronto, agora sim. Vamos começar aqui com sistemas não interagentes primeiro, beleza? Aí eu acho que depois, lá nos cursos de mecânica estatística, né? Geralmente o pessoal faz sistemas interagentes, tá? Então vamos começar com sistemas não interagentes, como por exemplo o gás ideal, né? O gás ideal, você considera que as partículas, né? O gás ali das partículas é tão rarefeito, né? Que elas pouco interagem, né? A interação ali, a energia das partículas é mais do tipo energia cinética. Então a gente vai considerar as moléculas não tendo uma força de repulsão entre elas no início, tá? A gente vai fazer uma coisa mais simples, beleza? Tá? E aí, na mecânica quântica, dá para a gente fazer, estabelecer a chamada função de onda desse sistema, não é isso, tá? A função de onda aqui é, na verdade, a função, digamos, das coordenadas, né? Que vão de Q1, né? Q1, Q2 até Qf, né? Certo? Esses Q1, Q2, Qf, né? No caso de um gás, seria o quê? Seria o X1, o Y1, o Z1 de uma partícula, depois o X2, Y2, Z2 de outra partícula, depois o X3, Z3, Y3, Z3 de outra partícula, até o XN, YN, ZN. Ou seja, esse F aí é o número de graus de liberdade. Show de bola ou não? Tá? Esse F, lembra aí que é chamado graus de liberdade, não é isso, tá? Ou seja, na verdade, é um número de coordenadas, né? Generalizadas ou coordenadas que você precisa conhecer para tratar o sistema, não é isso? Tá? Então, como eu dei um exemplo aqui do gás, né? Se a gente voltar naquele exemplo do gás lá, ó, cada molécula do gás, cada partícula do gás aqui, digamos, né? Eu vou precisar de uma coordenada X1, tá bom? XI, né? YI e ZI. E cada momento, né? Vou ter um momento, né, que vai ser o PXI, o PYI e o PZI. Tá? Como, na verdade, a gente só está falando de coordenadas, né? Que a gente está falando de função de onda, uma representação de posições, né? Exatamente, representação de posições, eu só vou precisar das coordenadas espaciais, tá? A equação de Schrödinger, que a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente vai lá, resolve a equação de Schrödinger no espaço, não é isso? Tá? Então aí, eu vou ter apenas aqui as coordenadas espaciais, tá bom? E aí, quando a gente resolve esses problemas de mecânica quântica, você já está lembrando alguns desses problemas aí, por exemplo, partícula na caixa, num poço quadrado infinito, né? Então, você aplica a equação de Schrödinger lá nesse problema, né? Isso, tá? Resolve o problema, tá? E aí, você encontra os níveis de energia, encontra a função de onda, você encontra, na verdade, os estados quânticos do sistema, tá? Os estados quânticos, eles são determinados, eles são especificados a partir do conjunto de F graus, dos F graus de liberdade, que vão gerar F números quânticos. Ou seja, essas coordenadas aqui, né? Q1, Q2, Qf, vão gerar, na verdade, F números quânticos. Sabe qual é o melhor exemplo disso? Quando a gente fala de mecânica quântica, o melhor exemplo disso é que F graus de liberdade gera N números quânticos. Esse problema eu não vou resolver, mas eu vou mencionar aqui, porque eu acho que ele é muito importante. Tá? É o problema do átomo de hidrogênio. Você vai lá resolver a equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, tá certo? Eu nem ia falar disso aqui, mas agora fiquei curioso, que gostei de falar, né? E aí, quando você vai resolver o átomo de hidrogênio, você pensa que ele tem ali três coordenadas, x, y e z, tá? Muitas vezes é mais interessante você trabalhar o átomo de hidrogênio considerando ali o núcleo, né? Na origem do sistema de coordenadas, o elétron, né? Que é o elétron lá do átomo, né? Você tem um próton e um elétron, é isso? Tá? Então, você pode colocar aqui uma carga mais E, uma carga menos E. Você tem exatamente aquela distância entre as partículas, Rzinho, né? Que você, inclusive, pode trabalhar de outra forma. Em vez de trabalhar com coordenadas retangulares, você vai fazendo o curso de mecânica quântica, a gente vai trabalhar isso com coordenadas polares. Ou esféricas, né? Perdão, coordenadas esféricas, né? Você vai ter aqui o ângulo φ, tá? O ângulo θ, o ângulo θ, né? E a coordenada R, não é isso? Então, você vai trabalhar com três variáveis, não é isso? R, θ e φ. Beleza? Aí, quando você fala de átomo de hidrogênio, você pensa, o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que tem, mas sempre tem outros átomos, não é isso? E cada átomo, geralmente, tem aquela distribuição eletrônica.
não é? Curiosamente, aquela distribuição eletrônica ela é dada a partir de números quânticos. Você tem o N, que é o número quântico principal. Você tem o L, que é o número quântico azimutal, né? Tá? O número quântico, perdão, o número quântico orbital, perdão, o número quântico orbital. E o M, né, que é o número quântico magnético ou azimutal, né? Então você tem três números quânticos, é isso, tá? Por exemplo, o L, deixa eu até sair aqui do WhatsApp, senão o pessoal vai perturbar ali, né? A gente, da aula, né? Então você tem esses três números quânticos, o N, na verdade, ele é um número quântico que vai estar entre menos L e L, né? Na verdade, o L, perdão, né? O L, o N, né? Tem número, perdão. O N ele varia de zero, tem um número finito, né? Certo? Esse N é um número finito. Perdão. Esse N é um número inteiro. N é um número inteiro. N é um número inteiro. O L, perdão, né? O L, ele varia entre quanto e quanto? Ele varia de zero até 1, né? 2, até 3, né? Até zero até N, né? É isso? Eita, então, esqueci minhas aulas de química, né? M, né? E o L, e o M, finalmente, né? O M varia de entre menos L e L. Tá certo? Então, você tem, eu quero chamar a atenção o seguinte: você tem três números quânticos. E aí, por detalhe, quando você vai resolver a equação de Schrödinger, você vai fazer isso nos cursos de mecânica quântica, mais avançados e tudo mais. Isso foi exatamente o primeiro problema que o Schrödinger resolveu quando ele chegou na equação dele, né? Na equação de onda dele, lá da partícula, né? Exatamente foi o átomo de hidrogênio, né? E ele chegou exatamente nos níveis de energia do átomo de hidrogênio, que aquele é N, né? Exatamente você resolve a equação de onda, né? Você vai encontrar o EM, né? Igual a menos 3,6 eletrovolts, né? Por N quadrado, tá? Então, exatamente você chega nesses níveis de energia. Então, isso é o quê? Um sistema quantizado, né? O átomo, o hidrogênio, ele não pode ter qualquer nível de energia. São apenas alguns valores possíveis, né? Esse N aí sendo um número inteiro, tá? Beleza. E legal aqui é que eu falei de três coordenadas espaciais, R, θ e φ. Quando a gente resolve a equação de Schrödinger, cada coordenada dessa R, θ e φ leva exatamente ao número quântico, o N, o L e o M, tá? Certo? É assim que a gente estabelece. Então, quando você fala de uma equação de Schrödinger, você tem uma função de onda, aquela função de onda vai ser dada em alguns números de coordenadas espaciais. Cada coordenada espacial, ela tipicamente leva a uma quantização, a um número quântico, tá? Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente começar a brincadeira da gente, né? Fazer um exemplo. Relembrar aqui, né? Vai ficar melhor assim, o seguinte, vamos pegar aqui uma partícula na caixa, um exemplo clássico, clássico eu digo assim, muito utilizado, é isso. Usei uma partícula de massa M, né, sem spin, a gente não vai considerar ainda o spin da partícula, depois a gente vai falar especificamente do spin aqui, como foi descoberto o spin, basicamente a gente vai falar do experimento de Stergela, fazer uma revisão aqui, tá, na descoberta do spin do átomo, do elétron, tá, beleza? Vamos falar disso aqui ainda. Beleza? Então, mas eu tenho uma partícula sem spin, numa caixa aí, tá? Numa caixa retangular, com as seguintes dimensões essa caixa tem aí, ó. Quais são as dimensões da caixa aí, pessoal? O X está entre 0 e LX, tá? O X está entre 0 e LX. O Y vai estar entre 0 e LY, tá? São as dimensões aqui, aqui a largura, né? O comprimento, né? E o Z, que é a altura, né? Está entre 0 e LZ, tá? Essa partícula está livre de forças, vou perder aqui, livre de forças, tá? Essa partícula está livre de forças. E aí, se a gente fosse escrever esse sistema classicamente, você ia dizer, ó, a partícula ali, lembra um gás, né? Ela tem energia cinética, 1 meio de mv quadrado, cujo momento linear da partícula é a massa vezes a velocidade, tá? Então, se você combinar essas expressões, né, você vai encontrar exatamente, né, que a energia da partícula, né, é o P quadrado por 2m, né? Uma forma interessante de você escrever a energia da partícula, né? Que a gente também pode chamar lá na mecânica clássica de que de Hamiltoniana, né? Como ela não tem energia potencial, né? A energia Hamiltoniana do sistema, o Hamiltoniano, seria exatamente o P quadrado por 2m, tá? Certo? Isso aqui seria classicamente. Você resolve o problema, né? Pega a Hamiltoniana, aplica as equações de Hamilton e tudo mais. A gente vai fazer isso depois, tá? A parte clássica depois. A gente quer resolver esse problema quanticamente. Então, a gente quer resolver aqui o problema quanticamente. Claramente, se a gente for trabalhar o sistema no formalismo quântico, né, de baixas energias, a gente não vai ter ideia de trajetória,
A gente não vai ter aqui uma trajetória para o sistema, certo? A gente vai falar de trajetória, a gente tem que falar de função de onda. E função de onda envolve o quê? A chamada equação de Schrödinger, não é isso? Então, você vai ter que resolver a equação de Schrödinger. Aqui eu coloquei a equação de Schrödinger tridimensional. Você tem um termo IH cortado, dψ dt. Né? Isso aqui vai ser exatamente igual a menos H cortado ao quadrado por 2m. Tá? Nabla 2, πc de RT. Tá? A função de onda é função do espaço do tempo. Né? O termo de potencial, a energia potencial do sistema, e a função de onda de novo. Né? Isso aqui todo mundo já deve ter visto. Né? É a chamada equação de Schrödinger, dependente, né, do tempo, não é isso, tá? Equação de Schrödinger dependente do tempo. Beleza, galera? A gente quer resolver, né? Relembrar aqui vocês hoje, né? Revisitar, né? Para vocês aprenderem, lembrar, né? Como é que a gente resolve a equação de Schrödinger dependente do tempo, não é isso? Vamos lá. Bom, a gente tem que ter um potencial, né? A gente vai resolver para cada potencial, né? Vai ter uma função de onda. Então, eu vou escolher aqui o potencial de confinamento, né? O potencial que confina aquela partícula ali dentro da caixa, tá? Esse potencial de confinamento, tá? Vai ser aqui um potencial que não depende do tempo, só depende das coordenadas espaciais. Então, eu chamo esse V de RT simplesmente de V de x, y, z. Da seguinte forma, esse V de x, y, z vai ser zero se eu estiver dentro da caixa. Ou seja, se todas as minhas dimensões correspondem a dimensões que eu esteja dentro da caixa. Se eu estiver fora da caixa, né, já que eu vou estar confinando a partícula ali dentro, né, eu vou ter um potencial infinito. Tá? Esse potencial infinito, né, essa variação abrupta de zero para infinito nas paredes da caixa, faz com que a partícula não consiga sair. Ela, quando bate colide aqui com as paredes da caixa, né, ela sofreria ali uma espécie de repulsão, não é isso? Tá? Então, você tem exatamente esse potencial que a gente quer resolver. Basicamente, esse potencial ele é nulo o tempo todo, né, quase o tempo todo ele é zero, a não ser nas paredes, né, que ele vai ser infinito, impedindo que a partícula saia da caixa. Show? Então, a gente pode resolver o problema da seguinte forma. A gente vai, sempre que tiver um potencial que não depende do tempo, esse caso aí, né? A gente está trabalhando com um potencial que não depende do tempo. Sempre que isso acontecer, potencial independente do tempo, a gente pode aplicar o chamado método de separação de variáveis. Tá? Ou seja, considerar que a solução é um produto da função de onda na parte espacial e da parte temporal. Opa, deu uma bocejada aqui. Tá, da parte espacial e da parte temporal. Beleza? Me desculpem. Então, o que acontece? Esse chamado método de separação de variáveis você pode usar. Você vai substituir o πc de RT lá dentro da equação de Schrödinger. Então, você vai ficar com IH cortado, del πc del t, né? Do produto φ de R, F de t, tá? O φ de R é uma função que depende só da parte espacial, né? É a solução espacial, né? Tá? Solução, né? Porque seria a parte espacial. Professor, A solução, né? Opa, por favor. aí na solução é um psi, né, de RT? Isso, perfeitamente. Ah, beleza. E o F de T, ele vai ser a solução da parte temporal, né? Vai ser a parte temporal da solução da função de onda. Bora lá. Então, você vai substituir essa solução tentativa ali dentro, da equação de Schrödinger. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter um IH cortado, del π del t, φ de Rzão, de Rzinho, né, da posição, vezes o F de T, tá? Menos aquele laplaciano que aparece, né, que é um laplaciano, é a derivada segunda, né, de φ em relação a x, mais a derivada segunda de φ em relação a y, mais a derivada segunda de φ em relação a z. Então, você vai ter exatamente o laplaciano, né? Tá? O pessoal de eletro aí, né, deve ter usado um pouquinho laplaciano lá no curso, né? Então, você vai ter o seguinte, você vai ter, substituindo ali, né, essa expressão ali dentro, tá? Tem mais um termo ainda? Tem o termo de potencial, que é o V vezes o φ. Então, tem o V vezes o φ, vezes F, claramente, né? V vezes o π, né, que é o F vezes φ. F, né? F vezes φ. Epa! Show! Aí o que vai acontecer? Essa derivada temporal aqui, ó, do lado esquerdo, só vai atuar no F. IH cortado, del t. Esse del t vai atuar só no F de t. Tá? Só vai atuar no F de t. Então, esse φ de R ele cai fora da derivada aqui. Vai ficar, então,
o df dt vai virar uma derivada ordinária, show? Vai virar uma derivada ordinária, né? Essas derivadas parciais de x, y e z vão atuar só no x, no y e no z, ou seja, essa função aqui, essa derivada vai estar só na parte espacial, tá? Beleza? Então, esse fzinho de t vai cair fora da derivada, das derivadas ali. Vai ficar a derivada segunda de φ em relação a x, mais a derivada segunda de φ em relação a y, mais a derivada de φ em relação a z. Vai ser exatamente esse termo aqui, o primeiro termo da equação de Schrödinger, tá certo? Da equação de Schrödinger aí, tá? Aí você vai ficar com Vzão vezes φ vezes f, repetir aqui, tá? E eu vou pegar essa equação toda e vou dividir pelo produto, né? Que é a própria solução na tentativa, né? Que é o φ vezes f. Eu vou dividir aqui tudo por φ vezes f, tá? Se eu dividir claramente, né? Tudo por φ vezes f, aqui, curiosamente, né? Vai ter um termo aqui, outro aqui e outro aqui, né? Finalmente. Então, resultado, φ vezes f simplifica aqui no terceiro e último termo, tá? Aqui, o ft por φ vezes f vai dar só 1 sobre φ, tá? Aqui ele apareceu. E aqui o φ com esse φ simplifica vai ficar 1 sobre f, tá? Vai ter exatamente essa expressão aí. Show de bola? Beleza? Bom, aí o que aconteceu? Aqui ficou interessante. Quando você dividir por φ vezes f, o lado esquerdo só tem funções de um tempo, porque você tem aqui a derivada de φ de f, né, em relação a t, da parte temporal em relação ao t, dividido por ela mesma. Então, isso aqui só depende do tempo, tá? Do lado direito, você só tem coordenadas espaciais. Você vai ter derivadas segundas de φ em relação a x, de φ em relação a y e de φ em relação a z. Só tem derivadas segundas. Não tem moral de correr. O potencial também não depende do tempo. A gente considera o potencial independente do tempo. Então, resultado. Todo esse lado direito só depende de coordenadas espaciais, ou seja, é uma função que vai depender de x, y e z, ou seja, das componentes do vetor posição. Enquanto o lado esquerdo só depende da coordenada temporal. Então, a gente fez a chamada separação de variáveis aí. Então, veja só. Aqui, o lado esquerdo, você percebe que o lado esquerdo aqui só depende do tempo. E o lado direito só depende do espaço. Mas como é que pode uma coisa que depende do tempo e outra coisa que depende do espaço serem iguais? Não faz sentido, né? Só faz sentido se, na verdade, isso aqui independer do tempo e isso aqui também, por sua vez, independente do espaço. Ou seja, ambas as equações, né? Tanto o lado esquerdo como o lado direito, elas sejam o quê? Constantes. Se isso acontecer, você está certo que você pode aplicar o quê? O método de separação de variáveis aí, tá? Então, vamos lá resolver. Então, já que isso aqui depende só do tempo e aqui só depende do espaço, e ambas têm que ser iguais, isso é porque elas vão ser uma determinada constante que eu chamei de C, tá? Então, vamos ver se tem essa constante C aqui. Primeiramente, eu vou tentar resolver ali o lado esquerdo, que está bem simples, né? Já que o lado esquerdo, que é o IH cortado por f de x tem que ser igual a essa constante C, eu vou pegar, fazer uma brincadeira, eu vou pegar esse dt dividindo, vou passar multiplicando. Então, ó, você vai integrar agora df por f, né? Vai ficar um df por f, e vai integrar menos ic dt por h cortado. Você vai integrar essa expressão aqui, ó. Você vai separar as variáveis, né? O dt vai multiplicando, né? O professor de matemática tem uma raiva disso, né? O c está aqui, né? O IH cortado passa dividindo, esse I embaixo vira menos I em cima, tá? E a gente integra. Isso aí vai dar integral indefinida, né? A gente não precisa adicionar nenhuma constante por enquanto, né? Então, esse ln de f, que é a integral de df por f, é menos ICT por h cortado, tá? E aí a gente aplica aqui o exponencial dos dois lados. Aplica a exponencial dos dois lados aí, né? Você vai ter, então, f de t igual a elevado a menos ICT por h cortado, tá? Aplica a exponencial dos dois lados, tem essa solução aí, né? Da parte temporal, né? A solução da parte temporal é trivial, não é isso? Muito show de bola, né? Solução da parte temporal, beleza? Bom, isso vai a mesma solução toda vez que você aplicar um potencial independente do tempo, não é isso? Tá? Um potencial só depende de coordenadas espaciais. Beleza. Vamos lembrar que esse H cortado é a constante de Planck por 2π, né? É o H por 2π. O H equivale a 6,63 vezes 10 a menos T4 joules ao segundo. Quando eu olho para isso, eu fico enxergando o seguinte, aqui, esse denominador aqui, ó, aqui embaixo, o H cortado, é joule vezes segundo. Como eu já tenho tempo em cima, que é em segundo, no sistema internacional,
Esse C, ele tem que ter unidade de Joule. Vai ficar Joule vezes segundo, simplificar com esse Joule vezes segundo embaixo. Ou seja, esse argumento aqui da exponencial, ele tem que ser adimensional, tá? A gente gosta que ele seja adimensional. Se ele for adimensional, ele tem que ter unidade de, ou melhor, adimensional não, tem que ter o argumento tem que ser adimensional, né? O C, por sua vez, tem que ter unidade de energia, né? Tem que ser unidade de joules, beleza? Como o C tem que ter unidade de joules, eu vou então nomeá-lo como se fosse a espécie de energia do sistema. Vou fazer isso aí, né? Vou chutar, né? Que ele seja energia. Então, digamos que aquele C ali, já pela dimensão dele, né? Tem que ter unidade de energia, eu vou chamar de E, de energia, tá? Então, nesse caso, ao invés de colocar um ICT por H cortado, vou colocar E exponencial de menos IET por H cortado. Show de bola aí, galera? Alguma dúvida? Bom, se você aplicar aqui a hipótese de Broglie, se você aplicar aí a hipótese de Broglie aí pra gente, né? O que a hipótese de Broglie estabelece, né? Que a gente pode definir aqui uma frequência angular, né, do sistema, que é a energia por H cortado. Se a gente fizer isso, chamar esse E por H cortado de ômega, né? Esse F de T vai ser 1 elevado a menos I ômega T, tá? Vai ser 1 elevado a menos ômega T. Usando aqui a hipótese de Broglie para a frequência. Isso aí foi usado pelo Einstein, né, para o efeito fotoelétrico, pelo Planck, para quantos a energia da radiação do corpo negro, né? E a gente está aplicando aqui o ômega como se fosse E por H cortado, né? A hipótese de Broglie. Então, substituindo lá, o F de T vai ter essa cara, vai ser uma função oscilante, né? No tempo, a função de onda ela fica oscilando, tá? A função de onda espacial, a gente ainda não resolveu, a gente só resolveu a parte temporal. Pois é. A parte espacial, se a gente não conhece ainda, né? Eu posso escrever que o πc de RT vai ser o φ de R vezes a exponencial de E elevado a menos I ET por H cortado. Show de bola, galera? Beleza? Até então, pronto. Todo mundo acompanhou até agora, né? Então, a gente tem a função de onda. A parte espacial, a gente precisa resolver, né? Porque a parte temporal tá tranquila, né? É essa função oscilante aqui, né? Cuja frequência de oscilação é a energia pela constante de Planck, né? H cortado, né? O H cortado, o H por 2π, que é o H cortado, tá? Então, vamos lá. A gente precisa agora resolver a parte espacial, né? Que a gente vai ter que fazer isso aí em alguns momentos, né? Então, isso vai levar a chamada equação de Schrödinger independente do tempo. Agora foi, né? Agora embalou, tá? Então, o resultado, eu vou pegar lá a equação de Schrödinger, tá certo? Tá? A gente, aquela parte lá que eu tinha a equação aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou repetir lá embaixo, viu? Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa equação aqui. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V nela. Vamos ver como é que fica lá embaixo. Eu vou repetir lá embaixo. Lembrando que agora o C é a energia, né? Lembrando que o C é energia. Então tá lá. Lembrando que o C é energia. Tá aqui, ó. A equação de Schrödinger que a gente já resolveu, tá? Então a parte temporal tá tranquila. A gente quer resolver a parte espacial. E lembrando que essa constante que a gente igualou é a energia. Então eu vou pegar essa função aqui, esse lado direito aqui todo, e eu vou multiplicar ele por φzinho, né? Vou multiplicar tudo por φ. Então faça isso. Multiplique tudo aqui por φ. Se multiplicar por φ, aquele φ que aparece embaixo, ele vai embora, né? E vai ficar assim um V, vai ficar um V vezes φ e um E vezes φ, tá? Exatamente vai ficar isso aqui, tá? E o que vai ficar legal demais é que o primeiro termo aparece o menos h cortado ao quadrado por 2m, as derivadas segundas de φ em relação a x, φ em relação a y e φ em relação a z, tá? Exatamente o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. De que forma a gente pode entender, interpretar a equação de Schrödinger independente do tempo? Como é que a gente pode compreendê-la? A gente pensa o seguinte, a gente pode definir um chamado operador momento. O operador momento é simplesmente, na verdade, h cortado por i, na mecânica quântica, né? Vezes o operador nabla, que é o operador derivada, né? Então, como a gente está trabalhando com 3 dimensões, esse operador nabla, né, que é o operador nabla aí, vai estar numa função de onda, então ele vai ser um gradiente, né? Digamos aí. Então, ele vai ser o del x, x chapéu, del y, y chapéu, e del z, z chapéu, tá? Na verdade, ali, esse Laplaciano, né? Esse Laplaciano, se você olhar com carinho, esse Laplaciano tem esse menos h cortado ao quadrado, ele pode ser, na verdade, o p quadrado, né? Ou seja, o p quadrado aqui, ó, eu posso ainda escrever, né, que o p quadrado, né, usando aquela expressão dele, vai ser menos h cortado ao quadrado nabla 2, que é o Laplaciano. É tudo isso aqui, né? Nabla 2 é isso aqui, tá? Então, eu vou pegar esse menos h cortado ao quadrado, juntar com o Laplaciano, eu vou ter exatamente o P2, ó, que aparece. Então,
esse primeiro termo eu posso escrever como P2 por 2M. Isso aqui lembra o quê, pessoal? Agora há pouco a gente viu P2 por 2M. Isso é uma espécie de energia, né? Que energia seria essa? Energia cinética. Energia cinética, né? O outro termo ali é energia cinética atuando, né? Chamado operador energia cinética, atuando na função de onda. Ah, isso é massa demais, ó. E aqui tem o potencial, também atuando na função de onda, tá? Isso tudo tem que ser igual a energia vezes a função de onda. Aí quando a gente olha para isso, a gente pensa o seguinte, isso aqui é um operador hamiltoniano, né? Isso aqui é um operador hamiltoniano, que chama de H, que é exatamente energia cinética mais energia potencial. Então, no frigir dos ovos, a equação de Schrödinger, independente do tempo, ela, na verdade, é uma chamada equação de alto valor e alto vetor. Porque os autofunções, as autofunções são os φ, né? São as autofunções, né? Que seriam os autovetores, né? Na álgebra linear. A energia seria uma espécie de alto valor de um operador. No caso, o operador é o operador hamiltoniano, né? Ou seja, aquela hamiltoniana que a gente estuda na mecânica clássica, na mecânica quântica, ele vira o quê? Vira um operador, né? Vira o chamado operador hamiltoniano. Show de bola? É uma interpretação que a gente dá para a mecânica quântica, né? Beleza, então, vamos aqui tentar agora, já que a gente já tem uma ideia, né, da equação de Schrödinger dependendo do tempo, eu vou pegar esse problema para uma partícula que está numa caixa. Aquela caixa que a gente começou a falar da gente hoje aqui, né? Então, na caixa, o potencial é quase sempre zero, a não ser nas paredes. Então, na verdade, eu vou ter que resolver esse problema para V igual a zero, tá? Seria muito parecido com a partícula livre, né? A diferença é que a caixa, a partícula está limitada no espaço, então ela não pode ocupar todas as coordenadas, né? Isso seria uma partícula livre. Então, na caixa, não, a partícula tem algumas restrições de posições, que a gente vai chamar isso de condições de contorno, tá? Seriam as condições de contorno. Mas como dentro da caixa o potencial é zero, a não ser nas paredes, que o potencial fica infinito, né, e impede que a partícula saia da caixa, esse V vai ser igual a zero, então essa equação de Schrödinger, independente do tempo, ela vai virar essa expressãozinha aqui, ó. Essa expressãozinha aqui legal, né? Ela vai ficar mais suave aí na nave para a gente hoje, não é isso, né? Equação de Schrödinger, tá? Independente do tempo, não é isso? Beleza? Para a partícula na caixa tridimensional, beleza? Bom, como a gente vai resolver isso? De novo, vai usar o método de separação de variáveis. Para isso, para fazer isso aí, eu vou considerar que a solução da partícula, a solução, tá? É uma combinação, é um produto, né? Não uma combinação, um produto de uma solução espacial em X, no termo em X, no termo Y e do termo Z, tá? Então, a função de onda vai ser o produto dessas três funções, tá? Então, a gente vai tentar aqui resolver, né? Essa equação considerando esses exatos aqui, né? Essa solução tentativa, né? Eu fiz de R, né? Como sendo uma parte em X, uma parte em Y e uma parte em Z, multiplicando um pelo outro aí, né? Então, quando a gente substituir, é claro que essa derivada em X, aqui, ó, ela só vai atuar no Xão. O que vai acontecer? O Y e o Zão, eles vão cair fora da derivada. Show? Quando você substituir essa solução aqui dentro, esse Yzão e Zão vão cair fora da derivada, vai ficar uma derivada ordinária, né? Não vou chamar mais de derivada parcial, vou chamar de derivada ordinária em X, tá? A mesma coisa aqui, ó. O Y, quando derivar em relação a Y, minúsculo, né? A coordenada Y, o Xão de X e o Zão de Z também vão cair fora, vai ficar um Xão vezes Zão, e uma derivada do Y maiúsculo em relação a Y, vai ficar aqui dentro, tá? Também ali, ó. Beleza? E finalmente, né, claro, né, estamos sendo bem detalhista aqui, né, derivando agora aqui, ó, o φzinho em relação a Z, o X e o Y aqui vão cair fora da derivada, né? Vai ficar uma derivada ordinária em relação a Z do Zão, tá? E do lado direito eu vou ter a energia multiplicada pelas funções Xão, Yzão e Zão, tá? Bom, o que é que você pode resolver aqui? Você pode pegar essa expressão, você pode dividi-la toda, você pode pegar essa expressão e dividi-la toda aí você pode pegar essa expressão toda dividida por Xão, Yzão e Zão. Você pode fazer isso. Divida aí, ó. Você dividir. Claro, esse Xão, Yzão, Zão, dividir pelas três funções, já vai dar 1. Esse aqui vai ficar 1, aqui vai ficar só energia. E do lado esquerdo vai ficar legal, porque esse Yzão vezes Zão, dividido pelo produto dos três, vai ficar só o X embaixo. XZ dividido por XYZ, vai ficar só o Y embaixo. Yzão, né?
o xzão, yzão, dividido por xzão, yzão, zzão, né? Vai ficar só o zzão, né? O z maiúsculo embaixo. Beleza? Então vai ficar essa expressãozinha aí, né? Que é legal, né? Porque aí você também, de novo, vê que dá para usar de novo a separação de variáveis. Ó. Por quê? Cada termo desse aqui, ó, fica legal assim, ó. Cada termo desse, né? Ele é curioso, ó. Vou pegar o h cortado ao quadrado por 2m, negativo, vou passar para o outro lado, tá? Vai ficar bem assim, ó, vai ficar legal assim, ó. Quando você olha para isso aqui com carinho, você vai dizer, putz, que legal, ó. Isso aqui, ó, isso aqui depende só de x, isso aqui depende só de y, e aqui depende só de z. Como é que pode três funções, uma que depende só de x, outra que depende só de y, e outra que depende só de z, somadas e dar independente de x, y e z? Isso só vai ser possível, claramente, se eu tiver constantes, esses termos aqui forem constantes, ou seja, forem termos independentes das variáveis coordenadas x, y e z. Então, o primeiro termo, eu vou chamar isso aqui de um menos k quadrado. O segundo termo, eu vou chamar de menos um kx quadrado, né, para falar a verdade. O segundo termo, eu vou chamar de menos um ky quadrado. Tá? E o terceiro aqui, que eu até fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, eu corrijo agora, vai ser um kz quadrado. Show? Vai ser um kz quadrado, negativo, né? Menos kz quadrado. Eu escolhi dessa forma. Porque escolhendo assim, fica interessante. Ó. Fica que acaba, você escrevendo, que a energia do sistema é um h cortado ao quadrado, kx quadrado, tá? Eu vou somar aqui os três, né? E vou inverter de volta o h cortado ao quadrado e o menos 2m vou devolver. Vai ficar assim, ó, h cortado ao quadrado vezes kx quadrado mais ky quadrado mais kz quadrado por 2m. Show de bola, não? Né? Isso em três dimensões. Veja que esse problema em três dimensões, ele é uma generalização, ele é uma extensão do problema em uma dimensão que você já deve ter resolvido, é isso? Em uma dimensão você só encontrava o quê? O h cortado ao quadrado, k quadrado por 2m, é isso? E aqui não. Tem essas três componentes do vetor k. Tá? De fato, eu vou chamar k de um vetor, né? Que é o chamado vetor de onda. O k, na verdade, é nada mais nada menos que o vetor de onda. Né? Então, você vai ter um k igual a um kx vezes x chapéu, ky vezes y chapéu e um kz vezes chapéu. Beleza? No frigir dos ovos, aquele kx quadrado, ky quadrado e kz quadrado, na verdade, é o módulo de k elevado ao quadrado. Isso aqui é o módulo de k elevado ao quadrado. Então, fica assim a expressão da energia. Lembrando, mais uma vez, da hipótese de Broglie. Se a gente lembrar mais uma vez aqui da hipótese de Broglie, ó. Do francês de Broglie, a gente vai ter o seguinte, que o momento é H cortado K, não é isso? O momento linear é H cortado K. H cortado vezes o vetor de onda. Então, no frigir dos ovos, isso aqui em cima, na verdade, é o quê? É a energia do sistema, é o momento ao quadrado por 2m, que era justo encontrar isso aqui, uma analogia para isso, né? Por que encontrar analogia para isso era justo? Porque, na verdade, a partícula dentro da caixa, ela só tem o quê? Energia, o quê? Energia cinética, né? Beleza? Aí vem outra consequência. Quando você chama cada termo desse de menos kx quadrado, menos ky quadrado e menos kz quadrado, você pode resolver a equação de Schrödinger. Aí você pode resolver a equação de Schrödinger aí, né? Para as partes, uma parte da parte espacial em x, da parte espacial em y e da parte espacial em z. E aí, na verdade, você vai dizer, putz, que fácil. Porque cada termo desse lembra o quê? Um oscilador harmônico, né? Ó? Na verdade, não. Cada equação diferencial dessa aqui, eu pegar essa aqui mais fácil, né? Só comparar ali embaixo, para não ficar muito cheio ali, né? Bom, se eu comparar aqui embaixo, ó. Bom, se eu comparar aqui embaixo, ó, na verdade, essa equação vai levar aqui, ó, a equação do oscilador harmônico, a primeira equação, confere ou não? Também vai ter uma para y, vai ser a mesma coisa, né? Só vai mudar, em vez de kx, vai colocar um ky. Em vez de um para z, você, em vez de colocar um kx ou ky, vai ser um kz. Resultado, você tem três equações diferenciais, né, que lembram equações do oscilador harmônico. E qual é a solução dessas equações? Moleza, né? São combinações lineares de quem? De senos e cossenos, né? O x de x vai ser 1 a 1, seno de kx, kx, né, vezes x. B1, cosseno de kx vezes x. O y de y vai ser também 1 a 2, que é uma outra constante, né? Uma outra constante que vai surgir da equação diferencial. Seno de ky vezes y, mais B2, cosseno de ky vezes y. Tá? Isso é o y maiúsculo. Né?
O Z maiúsculo segue a mesma linha, é um A3, seno de K3 de KZZ, mais B3 cosseno de KZZ. No frigir dos ovos, quem é aquela função de onda da parte espacial? Quem é a solução? É o produto, né? Essa solução espacial aqui, você lembra que era o produto, né, do x de x, y de y, z de z. Então, você vai substituir o produto delas, tá? Você vai substituir o produto delas lá, beleza? Substituindo um produto ali, ó, vai ficar esse catatalzinho, você vai se assustar, putz, e aí, como eu vou resolver isso aqui? Não, aí você vai lembrar do quê? Das condições de contorno. Você tem a equação diferencial, você lembra que você usa as condições de contorno. Como a partícula está dentro da caixa, confinada dentro da caixa, a caixa é rígida, dura, quer dizer que a partícula não sai da caixa. Então, o que vai acontecer? Então, vamos lá. A gente tem aqui 6 constantes, não é verdade? Não, são 6 constantes, é isso? 6 constantes, né? A1B1, A2B2 e A3B3. São 3 constantes. Como a gente encontra essas constantes? Usando as condições de contorno. São 6 que a gente tem aqui. Por que 6? Porque são 6 faces, né? 6 faces no retângulo, é isso. Por exemplo, essa que me enrolei ali, para não enrolar mais, x igual a zero é onde? X igual a zero é aqui, né? É isso? Não, do outro lado, não? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Agora foi, acertei, né? É, X igual a zero. Valeu, Ítalo. Beleza, obrigado. Confirmou aí, né? Essa parede x igual a zero, ou seja, nessa parede aqui, a partícula tem probabilidades de ser encontrada zero, porque ela vai bater na parede e vai voltar a ser refletida. Tá bom? Ela não vai grudar na parede. Então, o φ ali tem que ser zero. Então, isso aqui é a condição 1. Tudo bem? Isso aqui é a condição de contorno 1. Show? Então, cada parede dessa aí vai dar uma condição de contorno. Então, da 1, por exemplo, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter aqui, em x igual a zero, vamos substituir x igual a zero aqui, ó, de cabeça, né? X igual a zero. Seno de zero dá quanto? Seno de zero. O que fez elétrico resolveu isso muito, não foi? Aqueles partículas, problemas de potencial nos tubos, né? Ó. Em x igual a zero, ó, seno de zero dá zero, não é isso? Ó, né? Seno de zero vai dar zero. E o cosseno de zero vai dar quanto? vai dar 1. Dá 1. Então, olha só, isso aqui dá um B1, tá? Isso aqui dá um B1. Para que isso dê zero, esse primeiro conceito aqui dá um B1. Para isso dar zero, independente do valor de y e de z, que estão multiplicando aqui, ó, o B1 tem que ser zero. Então, tem que forçar o B1 tem que ser igual a zero. Então, a primeira condição já leva o B1 ser igual a zero. Tá? A segunda condição, já que o B1 é zero, bom, já que o B1 é zero, a condição 2 é qual? É que o x em Lx, eu vou até pintar agora com outra cor, o x em Lx é qual? Que parede é essa? XLX é essa aqui, né? XLX, ó, agora acertei, né? XLX é essa parede, ó. Em Lx, independente do valor de y e z, a função de onda nessa parede aqui tem que ser igual a zero. É a condição 2. Tranquilo aí, galera? Então, a condição 2 me dá o seguinte, a condição 2, né? Condição 2 aí, ó, né? Eu tenho que ter a função de onda nula. Então, de novo aqui, ó, como o A1, o B1 já dançou, como o B1 já é igual a zero, tá? Quando eu colocar x igual a Lx, aí vai ficar aqui um kx Lx, ó. Sendo de kx Lx, sendo de kx Lx tem que dar zero, ou seja, kx Lx tem que dar nπ, né? Porque, claro, né, isso aqui tem que ser múltiplo inteiro de π, né? Então, você acaba encontrando o quê? Uma outra condição, né? Não é o A, mas foi, na verdade, o quê? Uma condição no vetor de onda. Ou seja, o vetor de onda, ele não pode ser qualquer número. Tem que colocar um nx aqui, né? Eu fiz aqui questão de colocar um nx, que o vetor de onda não é qualquer número. O vetor de onda tem que ser o quê? Múltiplo inteiro de π por Lx. Tá claro isso aí, pessoal? Pois. Se você continuar nessa pegada aí, você vai chegar no seguinte, você vai chegar aqui, claro, a parte em x só tem termo seno de kx, a parte em y vai ser similar, só vai ter seno de ky. A parte em z só vai ter o seno de kz. Vai ficar 1 a 1 vezes 1 a 2 vezes 1 a 3. Esses produtos de A1, A2 e A3, que são 3 constantes multiplicando, viram a única constante, que eu vou chamar de A. Beleza? Já que os outros Bs, não só o B1, mas os outros Bs, o B2 e o B3, também vão dar zero. Tudo bem? Então, o resumo da ópera ali, ó, a solução na parte espacial vai ser um produto de 3 senos. Seno de kxx, seno de kyy e seno de kzz. Onde esses k's, esses vetores de onda, essas componentes do vetor de onda, elas são quantizadas, ou seja, elas não podem ter qualquer valor. Ou seja, o kxx é o kxx, ou kx, na verdade, agora aqui, né? É nx π por lx,
O KY vai ser NYΠ por LY e o KZ vai ser NZΠ por LZ. Então, você tem exatamente aqui as três componentes do vetor de onda, né? Quantizadas, né? E aí, olha que legal. Cada coordenada, ela gerou um número quântico, não foi? A coordenada x gera um número quântico nx. A coordenada y, ela nos dá um número quântico ny. E a coordenada z nos dá um número quântico nz. Beleza? Quando você vai resolver o átomo de hidrogênio, ou outro sistema quântico como a molécula, a verdade é que aquele átomo de hidrogênio, pensando no átomo de hidrogênio, as coordenadas r, θ e φ vão dar os números quânticos n, θ, n, l e m, né? Os números quânticos que aparecem lá na distribuição de Linus-Pauling, não é isso? Naturalmente, isso vem lá quando você resolve a equação de Schrödinger em coordenadas polares, tá certo? Isso aí eu vou deixar para vocês, é um spoiler que eu vou deixar para vocês verem lá em mecânica quântica, tá? Mas uma palhazinha aí, só para você ficar pensando, ó, quando a gente resolve lá mecânica, eletrostática, é um problema de simetria azimutal. Pronto. Aí não surge aquele número L. Aquele mesmo L que aparece lá nos problemas de Legendre, aparece também na resolução do átomo de hidrogênio. É o mesmo L, por que pareça. Tá certo? É o mesmo L lá. Show? Mas deixa isso para vocês depois verem lá, né? A gente está resolvendo um problema mais simples, né? Partícula na caixa. Tá aqui, ó, função de onda. Dá até para melhorar. Eu vou pegar esse KX, KY e KZ, vou substituir aqui dentro. Fica até uma expressão mais simpática, né? Funções periódicas. Dá para calcular conjunto de normalização. O que é conjunto de normalização? Pega a função de onda, né? O quadrado dela. O quadrado dela, na verdade, é pegar ela complexa, né? Complexada. Né? Pegar ela complexa, o adjunto dela, né? Como é que chama isso aqui? Complexo não. Tem física matemática um dia desse. Conjugado, né? É o conjugado, isso, conjugado. É o conjugado, você pega o conjugado aqui da função de onda, multiplica pela função, né, que é o π quadrado, integra no espaço, tudo bem ou não? Beleza? Integra no espaço, o espaço claramente é só dentro da caixa, essa região dentro da caixa. Faz essa continha de padaria, a galera aqui é boa, eu não vou fazer essa conta, tá bom? Isso aí deixa para vocês fazerem, pode ser ou não? Vocês vão encontrar a conjunto de normalização, que é o 8LX, LY, LZ, o meio, tá? Então, e a energia, né? Isso que é mais interessante aqui para a gente hoje, né? Os níveis de energia. Os níveis de energia é um H cortado ao quadrado por 2M, relembrando aqui, ó. KX quadrado mais KY quadrado mais KZ quadrado. Isso que é importante hoje, ó. E cada K desse, ele é quantizado. Né? Cada componente desse vetor de onda é quantizado. NXπ por LX, NPY por LY, NZ π por LZ ou KZ, tá? Isso lembra exatamente aquela onda estacionária numa corda, né? Isso, cada componente dessa, né? Em X, Y, Z lembra uma onda estacionária numa corda, né? Beleza? Então, quando você substituir aqui dentro, você acaba encontrando exatamente a forma dos níveis de energia. Essa expressão da forma dos níveis de energia. Muito legal aí, né? Você tem lá a expressão dos níveis de energia, tá? E aí, o que acontece? Cada conjunto de número quântico desse, NX, NY e NZ, leva a uma energia do sistema. Confere ou não? Inclusive, aqui é até interessante, né? Porque se a gente considerar qual seria a energia mais baixa aí? Qual seria o nível de energia mais baixo? Seria o NX, NY, NZ iguais a zero, né? A energia do estado fundamental, né? Seria zero igual a zero, né? Faz sentido. Eu chamar um é um. Aqui uma outra energia que não seja nula. Qual seria a energia mais baixa? A mais baixa é zero. É todos os números quânticos nulos. Qual seria outro valor de energia possível aí? Seria qual? Qual seria outra energia possível aí, galera? Onde Y e Z são nulos. Os Y e Z nulos, né? Daria o quê? E o NX igual a 1, né? Daria o quê? E Daria NX um H cortado ao quadrado, né? E quadrado, não é isso? Por 2M, né? 2mLx. Vamos fazer um caso que vai ficar legal? Vamos fazer o caso do LX, LY igual a LZ, igual a L. Esse caso fica legal. Por quê? Porque a gente considera um sistema degenerado. O que é um sistema degenerado? Existem várias possibilidades de você encontrar o mesmo nível de energia. Tá? Vamos pegar esse caso aqui degenerado, tá certo? Só para fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos sacar aí a parada, né? Então, primeiro, a energia zero é esse sim, ó. Então, isso aqui poderia ser obtido com NX igual a 1 e o NY e NZ iguais a zero. Ou qual seria outra possibilidade? NY igual a 1 e o NX
ou NX, NZ iguais a zero. Ou outra possibilidade aqui seria qual? NZ igual a 1, né? E NX e NY iguais a zero. Então, você poderia ter o mesmo nível de energia para três estados diferentes, né? Três estados diferentes. Confere ou não, galera? Beleza? Isso mesmo. Eu poderia brincar, né, com esses tamanhos da caixas iguais, eu poderia brincar, né? De repente eu pegar uma energia 2, 1, por exemplo, 2, 1, 2, 1, 0, tem a mesma energia de 2, 0, 1, outro estado. Ou então, sei lá, poderia pensar aqui também 1, 0, 1, tudo bem? Não, 1, 0, 2, que diga, 1, 0, 2. Então, todos eles teriam a mesma energia. Né? Então, existem estados, né? Que muitas vezes você pode. Eles terem a mesma energia, combinando esses números quânticos de formas diferentes. É isso. Isso se chama o quê? Um estado degenerado. Tranquilo aí, galera? Beleza? Vamos lá. Então, é isso que a gente quer fazer, né? Especificar o estado do sistema. Então, você pega. Eu fiz aqui o caso tridimensional, eu sei, tá? Tridimensional muito bonitinho e tal. Ficou legal, né? Mas você pode também brincar no caso bidimensional. Se você fizesse bidimensional, o que é mudar no bidimensional? Pode fazer em casa para treinar, tá? O bidimensional, se eu fiz o tridimensional, como é que eu não faço o bidimensional? Claro que eu faço. O que vai acontecer no bidimensional? Você vai, ao invés de ter a solução em x, y e z, vai ter só a parte em x e a parte em y. Show de bola ou não? Tá? Uma partícula seria uma partícula em vez de uma caixa, né? Seria aquela caixa bem estreitinha, não é isso, né? Aquela caixa retangular, né? Bem estreita ali, digamos aí, não é isso? Não é? E a gente não vai ter uma parte em Z, digamos aí, né? Seria a partícula na caixa, confinada aqui, ó, né? Fazer um Z pequeno aqui, né? Ou seja, digamos que essa dimensão aqui, ó, é pequenininha, tá? Uma altura pequena, né? Tá? O LZ é pequenininho. Bem, então, isso aí você teria, né? Um LZ menor do que LX ou LY, tá? Você não precisa se preocupar com a direção Z, tá? Então, você resolveria o problema em duas dimensões, né? A partícula estaria confinada num plano, digamos aí, né? Certo? Compactando a partícula num plano. Beleza? Então, legal isso aí. Compactando a partícula num plano, você só teria a parte em X e a parte em Y, um exemplo, né? E aí, quando você vai resolver a solução, você vai ter exatamente, né? Apenas o φ de X e o φ de Y, essa densidade e probabilidade, né? O que é o quadrado da função de onda, ela é normalizada, você encontra isso, né? Você vai resolver essa equaçãozinha, você vai encontrar exatamente aquela expressão que a gente fez agora há pouco, né? Ao invés de um 8, vai aparecer um 4, é muito fácil obter isso, tá? E você pode fazer um plot aqui das funções de onda, eu fiz isso em matemática, vou levar isso para a galera, né? Ver se a turma gosta lá em duas dimensões, é isso, né? Então, isso aqui seria exatamente a partícula, né? Uma caixa bidimensional. Então, a probabilidade dela ser encontrada é maior a probabilidade no centro, né? A probabilidade mais quente aqui, né? É um gráfico em uma superfície, então você vai ter uma probabilidade maior no centro, tá? E menor nas paredes, como a gente esperava, né? Porque nas paredes ela tem função de onda nula, tá? Então, isso aqui seria o estado nx, ny iguais a 1, mas eu posso fazer também nx igual a 1 e ny igual a 2. Aí aparecem esses dois gomozinhos, né? Essas duas cacundas, né? De camelo, tá? Já que para nx e ny igual a 2, já aparecem quatro, né? Quatro gomos, né? Isso, quatro montanhas aqui, né? E aí você pode aumentar e vai aumentando a complexidade, a função de onda vai também se tornando mais interessante aí. Show de bola? Né? Isso aí, o pessoal usa, até detecta, você consegue visualizar, né? O elétron dessa forma aí, né, usando essas funções de onda, não é isso? Tá? Existem imagens, né, do elétron usando essas funções de onda, tá? Show de bola? Duas dimensões, né? Bom, isso aqui tá legal, tá ficando bonitinho. Vamos chegar no finalzinho aqui da aula hoje, tá? E aí, qual é o nosso objetivo? É resolver o problema de mecânica quântica e depois contabilizar os números de estados. Então, a gente tem que entender quantos estados são possíveis naquele sistema. Isso é uma coisa que vai fazer muito mecânica quântica. Vai ser importante saber contabilizar o número de estados, que são estados representativos do sistema, e isso vai ser importante para a gente poder definir o que lá na frente que vai vir a ser a entropia. Então, basicamente, a primeira parte da gente hoje, né, é aprofundar um pouquinho mais em mecânica quântica, em mecânica clássica, aprender a contabilizar os estados
para depois disso a gente usar para calcular a entropia do sistema. Show? Então aqui está um exemplo que a gente fez hoje, né? A partícula na caixa, os estados do sistema, né, são definidos a partir dos números quânticos, nx, ny, nz. Então, cada número quântico desse, nx, ny, nz, ele te dá exatamente o que? Um nível de energia, um valor de energia, e te dá exatamente a função de onda. Então, os estados são dados pelos 3 números quânticos, né? Esses 3 números quânticos aqui. Bem, e aí você pode estabelecer algumas coisas, como, por exemplo, o gama de E. O que é o gama de E? Esse gama de E é o número de estados com energia menor do que E. Então, digamos aqui, ó, digamos que a gente tem energia igual a E, tá? Igual a E. Então, vai existir o quê? Uma combinação de N, X, N, Y, N, Z, para que eles não fiquem maior do que esse E. Olhando com um cara assim, se fosse o LX, LY iguais a e LZ iguais, né? Esse NX, NY, NZ, para uma determinada energia, eles formariam uma espécie de uma superfície esférica, né? Confere? Isso aqui dá uma esfera. Se LX, LY, LZ forem iguais, aquela superfície verde que ali teria, né, seria uma esfera, né? Se forem de forma diferentes, e ao invés de uma esfera, eu poderia pensar numa elipsoide, né, num formato oval, não é isso, tá? De qualquer forma, com uma determinada energia, existe um número de pontos representativos, que são os estados, que vão ficar dentro, abaixo dessa superfície. E exatamente essa região que eu vou pintar aqui. Me permita fazer uma pinturazinha, né? De novo aqui, ó. Então, esses aqui, ó. Boa, né? Então esses pontos todos dentro ali, ó, dentro daquela região, são exatamente os estados que têm o quê? Energia menor do que é. Tá certo? É uma espécie de volume, né? É uma espécie de volume. Beleza? Aquilo ali eu teria um volume ali, que é o gama de E. Tá certo? Ali dentro seria o gama de E. Tudo bem? Mas eu também posso aí pensar no número de estados com energia entre E e E mais DE. O que é um E a mais? Um E a mais, essa superfície tem energia E, digamos aí, tá certo? E essa mais externa tem energia, digamos o quê? E mais DE. Se fosse uma esfera, seria um raio diferente, um raio maior, não é isso, né? Um raio maior. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu posso calcular aqui, né? Simplesmente esse ômega, vamos começar a calcular o gama, perdão, né? O gama de E, que é exatamente somar. É muito fácil, é só somar um para todos os estados, fazendo somatório em um, né? Para todos os estados que obedeçam essa condição aqui, ó. Nx quadrado por Lx quadrado, mais ny quadrado por ly quadrado, mais nz quadrado por lz quadrado, seja menor ou igual a 2me por π quadrado h cortado ao quadrado. Tá? O que eu fiz aqui, na verdade? Eu peguei esse termo aqui, passei para o outro lado, e esse termo aqui em cima, o π quadrado h cortado, por dividindo. Tá? Então, eu fiz exatamente a condição. Para todos os pontos dentro, abaixo da superfície de uma esfera ou de um elipsoide, né? Digamos aí, né? Tem que ter essa condição aí, né? Na verdade, é nem uma esfera elipsoide, na verdade, é um oitavo, né, disso, né? É um oitavo de uma esfera, né? É um setor, né? É uma. Como é que a gente chama isso aí? É um. Um oitavo da esfera, não é isso? Tá? Seria uma região menor, né? Beleza? Vamos fazer o caso geral? O caso geral é o seguinte: que se fosse um elipsoide, a gente sabe que o elipsoide ele é legal, né? Porque é exatamente aquela figura, né? X quadrado por A quadrado, mais Y quadrado por B quadrado, mais Z quadrado por C quadrado, igual a 1. Tá? Então, o volume do elipsoide, né? O volume de todo elipsoide é 4π sobre 3 ABC, né? 4π sobre 3 ABC. Tá? 4π sobre 3 ABC. Na verdade, aquele nosso elipsoide ali que eu estou falando, né? Se for um elipsoide que a gente vai trabalhar, né? Isso seria nx quadrado, tá beleza? Sobre lx quadrado, né? Vezes 2me por π quadrado h cortado ao quadrado. Seria o primeiro termo ali, né? Para ser menor ou igual a 1. Bom, são 3 termos, na verdade, né? Eu fiz para nx, deixa eu fazer para ny, que vai mudar aqui, ó. Ao invés de ser um nx, eu vou copiar e colar aqui, ó, para colocar um EY. Pode ser não. Um EY. Tá? Um EY aqui, ó. Um NY, um EY, né? Beleza, galera? Mais quem? O outro termo ali vai ser um Z, né? Se puder aqui a mesma coisa, vai colocar um Z, não é isso? Beleza, galera? Vou colocar um Z aqui, ó, né? NZ. NZ.
Show de bola, galera? Iniciei aí, né? Bom, aí tá aí, né? Isso é a expressão, né, que a gente quer, né? Então, esse é o volume que a gente precisa calcular. Então, na verdade, aqui a gente tem um valor de A quadrado. Isso aqui embaixo é o A quadrado, né? Isso aqui embaixo é o B quadrado, digamos, né? Isso aqui seria o quê? O C quadrado. Então, o volume da gente aí, né? É um oitavo, né? Porque a gente vai pegar apenas uma parte em 8, né? Do elipsoide. 4π sobre 3, né? Vezes o ABC, né? O ABC. Note que se o elipsoide, o AB e C forem iguais, o elipsoide vira uma esfera, né? Vai virar uma esfera, né? No caso mais fácil aí, né? Então, vai ficar aqui, ó, o A. Vou tirar essa raiz quadrada aqui, ó. Vai dar o A. Essa outra raiz quadrada vai dar o B, e essa outra raiz quadrada dá o C, né? Multiplicando, ó, LX, LY, LZ, vai dar o quê? Ó, LX, LY, LZ, multiplicando, vai dar um LX, LY, LZ. Eu vou pegar e fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó, porque esse 8 é 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? E o H cortado é, na verdade, H por 2π, né? O H cortado é H por 2π. Tá? Então, resultado, esse 2π, na verdade, 2πh cortado, né? 2πh cortado que é H. Então, toda vez que eu pegar o H cortado e multiplicar por 2π, vira H. Então, ó, esse 8, que é 2 vezes π, vai ficar com esse H cortado, vai dar H. Esse outro 2 que sobrou aqui, com π, 2π, vai dar, com H cortado, vai dar H também. E aqui também, outro 2 finalmente, né? Um π, 2π com H cortado, também dá H. Então, você vai ficar H ao cubo, LX, LY, LZ. Eu peguei esses L's, multipliquei, né? Combinei os L's. Combinei os L's aí, ó. LX, LY, LZ. Tá? Beleza, galera? E, finalmente, também, vou combinar ali, o 2 já foi embora, né? Isso, esse 2 já foi embora. Também já foi embora ali, né? Ficou o quê? 2ME na raiz quadrada, vezes 2ME na raiz quadrada, 2ME na raiz quadrada. Vai ficar o quê? Um 2ME elevado a 3 meios. Olha que legal, né? O LX, LY, LZ é o volume do sistema. É o volume. Então, você acaba encontrando o quê? Todos os estados que têm energia menor do que é. Tá? Todos os estados que têm energia menor do que é, tá certo? Seria exatamente essa expressãozinha aqui. Show de bola, não? Beleza? Tá? Professor, Opa, por favor, meu amigo. nesse caso, o estado aí, ele tem unidade de comprimento, Esse estado tem unidade. de volume, no caso? Veja que é o seguinte, vamos fazer uma análise dimensional aqui, ó. 2ME tem unidade de momento ao quadrado. A energia, Isso mesmo. né? Energia é P quadrado por 2M, não é Sobre isso? 2M. Então, isso aí tem unidade de momento. Momento ao quadrado, pronto, momento ao quadrado, elevado a 3 vezes tem unidade de quê? De momento. Isso aqui é legal, pergunta boa, vai lá. Dimensionalmente, isso aqui, esse gama é de adimensional, porque, ó, a unidade dele, ó, a unidade gama, vai ser unidade de volume, né? Volume, né? Unidade de volume é o quê? Unidade de volume é unidade de comprimento ao cubo, né? Pode ser ou não? E aqui vai ficar Isso. unidade, isso, vai ficar unidade de momento ao cubo também, né? Momento ao cubo. Unidade de comprimento ao cubo, tá? Vezes unidade de momento ao cubo. Tudo bem ou não? Sobre constante de Planck. Constante de Planck, se você lembrar do princípio da incerteza, o princípio da incerteza diz o quê? Que H cortado, né? É igual, então, de quê? De a incerteza da posição, né? E a incerteza do momento são da ordem de a constante de Planck, não é isso, né? Então, a constante de Planck tem unidade de momento vezes comprimento, né? Então, vai ficar momento vezes comprimento ao cubo. Confere não. Então, ou seja, isso aqui ele é Sim. adimensional. Faz sentido, né? Isso. Interessante. Exatamente. Né? Então, ele é adimensional, ou seja, ele é realmente um número de quê? Um número de estados que tem ali dentro. É isso. É uma contabilidade de estados, de pontos. Show? Massa, massa. Beleza? Então, agora vamos calcular aí, ó, o cartão horário da gente aí, ó. Vamos calcular aqui, o Big Brother vai já começar, né? Então, vamos lá ver o último dia do Big Brother hoje, quem for assistir, né? Então, vamos calcular agora o seguinte, número de estados entre duas cascas, né? Entre duas cascas esféricas, né? Digamos aí, né? Essa região aqui, ó, toda rosa é que tem número de estados com energia E, né? Menor do que E. E essa verde é todos os estados que têm energia entre E, energia menor do que E mais deu E. Show de bola, não? Então, repito, essa parte mais externa contabiliza todos os estados com energia menor do que E mais deu E. Tá? E essa menor contabiliza todos os estados que têm energia menor do que E.
Então, a pergunta é a seguinte: quantos estados têm energia entre E e E mais ΔE? Né? Número de estados, ó, com energia, é um range de energia, né? Com energia entre e E mais ΔE. Bora lá. Se bora aqui, ó. Beleza, professor, é só subtrair. Eu vou por definição, eu vou chamar esse ômega de E ΔE, tá? Desse número de estados. Ou seja, esse cara aqui não é uma espécie de número. Você vê que se a gente lembrar daquela definição de P de x dx, ômega de S ds, algumas vezes a gente usou isso, isso aqui não é número de estados, isso aqui é uma densidade de estados, não é isso? Para falar a verdade, né? Então, esse ômega de E, na verdade, seria uma densidade de estados, né? Aí, vezes ΔE, aí sim, isso aqui seria o número de estados. Esse cara aqui, como todo, é o número de estados, tá? O número de estados é o produto, beleza? Né? Aí, o resultado, eu vou pegar isso aqui, subtrair o número de estados daquela casca externa com a casca interna. É só fazer isso. Pega o ΔE, passa dividindo, aí você vai dizer, putz, professor, aquilo ali, ó, moleza demais, isso aqui é uma derivada ou não? Isso é a derivada do volume em relação à energia, não é isso? Confere ou não? Vai ficar um gama de E mais ΔE menos um gama de E por ΔE. Isso aqui é a derivada de gama em relação à energia. Então você vai pegar aquela expressão de gama que a gente acabou de fazer aqui, ó, que acabou de contar aquela expressão de gama, que é essa expressão aqui, ó, deriva ela em relação à energia e você acaba encontrando aqui o seguinte, ó, o número, a densidade de estados, é isso, com energia entre e E mais ΔE. Show de bola, não? Curiosamente, esse número de estados, né, com energia entre E e E mais ΔE, né, eles crescem com a raiz da energia, é isso? Ou seja, quanto você vai aumentando a energia do sistema, a densidade de estados ela vai aumentando, é isso? Densidade de estados naquela faixa de range de energia. Porque o volume, né, da esfera, né, claramente vai aumentando, né, vai contabilizando mais estados, é isso? Bom, galera, deu para entender aí? Show de bola? Bom, nas próximas aulas vamos continuar isso aí, tá certo? Vamos fazer oscilador harmônico, sistemas de spin, sistemas paramagnéticos, vai ficando legal. E no final de tudo isso aí, a gente vai encontrar, conectar isso com a entropia. Aí vai ficar massa. Beleza, professor. Valeu. Aula massa. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal.